que regulamenta a Lei Federal 11.445, conhecida como Lei do Saneamento, que determina que o serviço público de esgotamento sanitário possa ser composto por uma única atividade ou pelo conjunto das atividades listadas em seu dispositivo transcrito a seguir. Considera-se serviço público de esgotamento sanitário os serviços constituídos por uma ou mais seguintes atividades. 1. Coleta, inclusive ligação predial dos esgotos sanitários. 2. Transporte dos esgotos sanitários. 3. Tratamento dos esgotos sanitários. 4. Disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento coletivas ou individualizadas, inclusive fossas sépticas. Considera-se também que a coleta e o transporte de esgoto apresentam tamanha relevância para a satisfação das necessidades coletivas de uma comunidade que não pode ser descaracterizado da prestação de serviço público e deve ser remunerado por regras contratuais definidas. Os artigos 2º e 3º, inciso 1º, da Lei 11.445, consagram a universalidade dos serviços definidos, essa universalização como a sua ampliação gradual, assim o entendimento de que os serviços públicos devam ser implantados em sua integridade, sem a possibilidade de prestação de serviços em etapas. Viola a característica de gradualidade contida na própria definição de universalização, sendo também incompatível com o artigo 19, inciso 2 da mesma lei, 11.445, que expressamente admite soluções graduais e progressivas para a universalização dos serviços públicos de saneamento. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.339.313/Rio de Janeiro, sob o regime dos recursos respectivos do artigo 543-C do CPC, consolidou entendimento no sentido da legalidade de cobrança da tarifa de esgoto caso a concessionária realize apenas uma das etapas que compõem o serviço de esgotamento sanitário. Abre aspas. Administrativo, recurso especial, ação de repetição de indébito, serviço de esgotamento sanitário, prestação de serviço de coleta e transporte de dejetos. Ponto. Inexistência de rede de tratamento. Ponto. Tarifa. Legitimidade da cobrança. 1. Não há violação do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem emprega fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia. 2. À luz do disposto no artigo 3 da Lei 11.445/2007 e no artigo 9º do Decreto Regulamentador 7.217/2010, justifica-se a cobrança da tarifa de esgoto quando a concessionária realiza a coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue. 3. Tal cobrança não é afastada pelo fato de serem utilizadas as galerias de águas pluviais, para a prestação do serviço, mas vez que concessionária não só realiza a manutenção e desobstrução das ligações de esgoto que são conectadas no sistema público de esgotamento,
como também trata o lodo nele gerado. O tratamento final de efluentes é uma etapa posterior e complementar de natureza socioambiental, travada entre a concessionária e o poder público. 5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente exigirá quando todas as etapas forem efetivadas. Tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. Precedentes. Resposta 1330.195/Rio de Janeiro. Relatório do ministro Castro Meira, segunda turma, DJE 0402/2013. Resposta 13680/Rio de Janeiro. Relatório ministro Francisco Falcão, primeira turma, DJE 29/6/2012. Resposta 43121/São Paulo. Relatório do ministro José Delgado, primeira turma, DJ do 7/10/2002. 6. Diante do reconhecimento da legalidade da cobrança, não há o que se falar em devolução de valores pagos indevidamente, restando, portanto, prejudicada a questão atinente ao prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. 7. Recurso especial provido para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário. Processo submetido ao regime 543-C do CPC. Portanto, não há dúvida de que a Lei 11.445/07 e seu regulamento admitem a cobrança de tarifa de esgoto, mesmo quando não há tratamento de esgoto sanitário. Mairink, apesar de ainda não ter o tratamento de esgoto, possui os sistemas de coleta e afastamento que hoje atende 75% da população. E é justamente por esse serviço que exigem a implantação e a operação de uma malha de tubulação adequada para este fim, que os moradores pagam. Essa e todas as cobranças relativas ao saneamento são regulamentadas por legislações e fiscalizadas pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado. Os serviços remunerados pelas tarifas de esgoto são: manutenção no sistema de coleta e afastamento, abertura e fechamento de valas, repavimentação asfáltica, limpezas preventivas nas tubulações evitando o retorno do esgoto, conserto de vazamentos, desentupimento das tubulações e ramais prediais, pagamento das contas de energia elétrica das elevatórias que afastam o esgoto, pagamento da outorga da EE e Comitê de Bacia, de disposição do esgoto coletado no curso hídrico, remuneração de equipe, compra de peça, administração de almoxarifado, gestão de EPIs e EPCs, atendimento ao público, implantação de novas estações elevatórias, como o do Reneville, remanejamento da tubulação, como o do Jardim Vitória, projetos para complementação dos sistemas. Investimentos na melhoria dos serviços prestados, treinamentos, equipamentos e gestão. Estudos para ampliação do sistema de coleta e afastamento e ampliação da estação de tratamento de esgoto, envolvendo estudos de concepção, obtenção de outorgas para travessias em cursos d'água, obtenção de outorgas para lançamento de efluentes pós-tratamento, estudos ambientais desenvolvidos de projetos básicos, desenvolvimento de projetos executivos, coleta de análise das características do esgoto municipal, definição de tecnologias de tratamento adequadas,
enquadramento de efluentes da ETE e a legislação, a ampliação do sistema de coleta e afastamento e implantação da estação de tratamento de esgoto, entre outros. A coleta e o afastamento do esgoto garantem que os moradores não tenham que conviver com fossas sépticas em seus terrenos, o que diminui significativamente os riscos de doença e contaminação do solo. As residências que não estão ligadas à rede pública e, portanto, recorrem a fossas, acabam por arcar com custos de manutenção mais alto do que as tarifas de esgoto. Isso porque a limpeza da fossa é de total responsabilidade do proprietário do imóvel e a esse serviço precisa ser feito por empresas especializadas. A conta média de esgoto do município fica em torno de R$ 20 mensais, o que totaliza R$ 240 anuais. Um esgotamento de fossa varia de R$ 600 a R$ 800. As complementações da rede de esgoto, bem como a implantação do tratamento, fazem parte de um planejamento de expansão firmado com o município e regulado pelo contrato de concessão. 2. Com base nesse critério, qual parcela em percentual da tarifa de esgoto corresponde aos serviços prestados aos sistemas de coleta e afastamento e quanto corresponde ao tratamento e disposição final. Com base nos critérios adotados no processo de licitação e contrato de concessão, os serviços atualmente prestados correspondem a 80% do valor previsto para a tarifa cheia e os serviços de tratamento e disposição final correspondem a 20% da tarifa. Terceiro, considerando que o município ainda não dispõe da prestação de todas as atividades de serviço de esgotamento sanitário, a saber, a. Coleta, inclusive ligação predial nos esgotos sanitários. B. Transporte dos esgotos sanitários. C. Tratamento dos esgotos sanitários. E. Disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento. Pergunta-se quais providências estão sendo tomadas para a ampliação do sistema. A concessionária Saneágua assumiu os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto com índices de atendimento correspondente a 89% da população urbana no abastecimento de água e 67% na coleta de esgoto. Referência, Plano Saneamento 2009. Para se atingir o programa de universalização exigido pela legislação vigente e pelo edital e contrato de concessão, o município definiu um cronograma de ações para ser seguido pela concessionária. Cronograma esse submetido à ARCESP, agência reguladora encarregada da regulação e fiscalização do contrato de concessão, cronograma referente às ações para ampliação do sistema de esgoto em anexo. Conforme previsão contratual, cabe ao poder concedente a liberação da área para a construção da estação de tratamento de esgoto, ETE. O município vem enviando esforços no sentido de obter a doação do terreno pela CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, Grupo Votorantim. Mas, apesar de todo o empenho do poder concedente no sentido de obter a solução da questão, o processo de doação da área propícia para a implantação da ETE, sem ônus para o município, ainda não está finalizado. Faltando a aprovação do Conselho Administrativo da CBA e a assinatura do termo de doação, a partir do qual poderá ser realizado o desmembramento da área e a regularização fundiária, segundo as informações verbais recebidas por esta concessionária. O assunto deverá entrar na pauta